conhecendo a cidade dele em Nagano. Então ele veio para o Brasil em 1933, ele tinha 6 anos de idade, antes da Segunda Guerra. Mas na cabeça dele, apesar de ele ter vindo muito pequeno, ele sempre ficou com aquela imagem, né, da cidade dele, da terra dele, sempre queria voltar. Enquanto que ele brigava muito com o pai dele, porque ele queria voltar, né? O pai dele falou, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. E aí ele conta que um belo dia, finalmente, o pai dele resolveu, tá bom, vai, vamos ver o que tem que fazer para voltar. Quando ele foi para o consulado para ver o que tinha que fazer, o consulado já estava fechado porque já estava muito próximo da Segunda Guerra. O Brasil já estava rompendo relações com o Japão. E aí eles ficaram aqui. Então, né, imagina que não deve ter sido uma situação muito tranquila, né? Você está praticamente no país inimigo, né? Então, as relações foram cortadas porque os países foram... Então, e aí quando eles vieram para o Brasil, eles foram para o interior de São Paulo, trabalhar em fazenda de café, etc, etc. E ele estudava numa escolinha nipo-brasileira, né? Tinha coisa em português, tinha coisa em japonês. E aí ele conta, né, que um belo dia encostou na escola um caminhão do exército, tirou todas as crianças da sala, mandou fazer uma fila, né, todas as crianças ali, 9, 10 anos. Numa ponta da fila era a biblioteca da escola e na outra ponta tinha uma fogueira. Então pedindo para pegar todos os livros proibidos, que eram os livros, né, japoneses, da cultura japonesa, mas eram as crianças passarem os livros de mão em mão e jogar na fogueira. Então você imagina, né, para as crianças de 10 anos de idade, né? Então ele sempre me contava várias vezes essa história, né, com um peso muito grande, porque é como se você estivesse queimando a sua cultura, valores, características, né? Então, assim, uma coisa muito violenta, né? Então essas histórias, todos nós aqui devemos ter as histórias, né? Quem falou que é muito família aqui? Você, né? Então imagina que tem de histórias aí na sua família, são essas coisas que vão... Isso é cultura, né? Começa daí, né? Por isso que eu fiz questão agora de voltar e tentar, muito tempo depois, tentar conhecer. Um belo dia não, quando eu estava entrando para a faculdade, que acho que é um momento, talvez uma passagem, né? Sei lá, tem uma mudança mais profunda, talvez, né? Parece que está mudando de estágio da sua vida, etc, etc, né? E naquela época, né, muitos dos meus amigos que estavam entrando na Poli ganhavam um carro, ganhavam não sei o quê. Meu pai me chamou, né, e me deu uma folha de papel com isso aqui escrito. Esse foi o presente que ele me deu. Falou, ó, isso aqui é o nome da minha família, né? Então isso aqui que eu quero tá escrito Chiyozawa aqui. É isso que eu tenho para te passar, né? Então carrega esse nome com você e honra o nome da família. Então esse foi o presente que ele me deu quando eu entrei na faculdade. Isso sempre ficou muito na minha cabeça, né? Eu achei legal, mas na verdade não entendi exatamente o que queria dizer, né? O que quer dizer, né? Honrar o nome da família. Mas eu acho que ao longo do tempo muito disso eu vim carregando, né? Que é carregar o nome da família. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade na década de 80, a gente estava num período um pouquinho, né, bem desafiante, né? Sim. Não era uma democracia, tinha um regime militar, né? Tinha uma ditadura militar, e não só no Brasil. Nessa época, 25% apenas dos países no mundo estavam sob regimes democráticos. 75% países que não tinham democracia. Algum tipo de ditadura, de regimes totais, 75% do mundo, né? Então muita coisa. No Brasil acontecia muita coisa, vamos chamar de curiosa, né? Então, por exemplo, era muito comum, na primeira página de um jornal, essa aqui é a primeira página do Estadão, aparecia em destaque um trecho
Os Camões, os Lusíadas do Camões. Ou aparecia receita de bolo, na primeira página do jornal. Então, quando acontecia isso, você sabia que aquela matéria tinha sido censurada. Você não sabia o que estava escrito lá, mas você sabia que tinha... Era a forma que a mídia usava para protestar, né? Falou, o cara veio aqui, não deixou publicar a matéria, então eu vou publicar alguma coisa que muitas pessoas nem percebiam, né? Legal, né? Um jornal poético, né? Acontecia muito. Esse aqui, o prédio da IBM, lá na Rua Turiaçu, aqui em São Paulo, Tutóia, exatamente. Muita gente conhece. Logo atrás desse prédio tem uma delegacia de polícia, tem lá até hoje. É, do lado, né? Oi? É do lado, é. Exatamente. Na época, esse mesmo prédio que já existia era um dos centros de tortura do regime militar no Brasil. Então era um dos locais que vocês levavam os presos para serem torturados. E aí, como é uma região residencial, olha, tem um prédio aqui, os vizinhos começaram a reclamar dos gritos das pessoas sendo torturadas. E aí o pessoal não teve dúvida, tomou atitudes. Então eles forraram todo o prédio à prova de som para evitar que os gritos... Se resolveram. Né? A reclamação do... por exemplo, esse cara aqui era um jornalista da TV Cultura chamado Vladimir Herzog, que morreu na tortura aqui nesse prédio. Essa aqui foi a foto que foi divulgada na época, dizendo que ele se suicidou. O cara era brilhante, ele conseguia se suicidar, né? Desse jeito aqui, o cara veio entender muito, né? Depois, anos depois, foi reconhecido que, obviamente, era mentira, ele morreu debaixo de tortura. Era um jornalista que apresentava um jornal, tipo o Bonner, né? Que você via toda hora. Então, isso era um pouco do ambiente que tinha na época. Isso aqui sou eu nessa época, né? Então, quando entrei na faculdade, eu ia de carona todo dia com os amigos que moravam ali perto, né? Não tinha carro, o que eu ganhei não foi o carro, foi o nome, né? Um papelzinho com o meu nome, né? Então, eu ia de carona e eu lembro bem que durante 2 anos a gente ia comentando todos os dias isso que acontecia. Poxa vida, não tem liberdade, não podemos falar, não podemos nos manifestar, tem censura, tem tortura. 2 anos chegou um dia e falei, caramba, eu estou virando um comentarista da situação. Então, de 2 uma, ou eu paro de reclamar, né, e aceito isso, ou eu vou fazer alguma coisa. Aí veio lá o meu pai, né, lembrança do meu pai me dando, né, um papelzinho e falou, honra o nome da família. De novo, você não sabia exatamente o que eu queria dizer, mas nessa hora eu falei, putz, eu acho que ele queria me dizer que eu tinha que fazer alguma coisa. Não necessariamente a decisão que ele tomaria, né, claro, ele ficava com medo, né, ainda mais ele sendo estrangeiro. E aí, o que vocês acham que eu fui fazer? Fui honrar o nome e fui... Aí, bom, eu comecei a meter em tudo quanto é coisa que tinha pra agir, para fazer alguma coisa, né? Então, entrei para um grupo, então na época tinha muitos grupos políticos, eu entrei para um grupo que era considerado o grupo mais... Não apanhou, não? Mais radical, chamava Liberdade e Luta. Apanhou nessa época? Eu vou mostrar... Era uma época muito efervescente, muito movimento, muito protesto, né? E foi, culminou lá com por exemplo, essa aqui foi algumas matérias que saíram esse grupo era tão barulhento, né? Então saiu matéria, né? Como o grupo chamava Liberdade e Luta e o apelido era Libelu. Então, como é ser um Libelu, como você anda... E é interessante que aqui na matéria eles falam que era um grupo de 5 mil pessoas, né? Está escrito. Mas assim, era um grupo tão barulhento que ele nunca teve mais do que 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Mas ele fazia tanto barulho que parecia que tinha gente espalhada por todos os cantos. Que é interessante porque acontece isso com o Great Place também. A gente faz tanta coisa, faz tanto
há muitos anos atrás, a gente ficava num outro prédio lá no Tomiotaki, que é um prédio bonito, bem alto, tem 28 andares, né? E a gente ocupava meio andar. A gente era, sei lá, umas 30 pessoas. Aí um belo dia uma consultora nossa estava num cliente, e no final da reunião fica aquele bate, onde é que vocês ficam? E tá falando, a gente fica lá no Tomiotaki. A gente era um grupinho, né, de umas 30 pessoas em meio andar. Aí a cliente, nossa, eu sempre quis saber de quem que era aquele prédio, é de vocês então. Que legal. Ela falou, não, a gente ocupa só metade de um andar. Mas é um pouco isso, esse grupo era a mesma coisa, ele era tão barulhento, fazia tanta balbúrdia que o pessoal achava que tinha milhares de pessoas, cara espalhado por todo lado. Mas é aquela história, você tem um propósito na cabeça, o efeito do teu trabalho é multiplicador, né? Então, muita coisa. Bom, um pouco depois disso, como é que esse processo foi evoluindo, né? O pico desse processo foi um grande movimento pela volta das eleições, né? Para retomar um modelo democrático, não está indo tão bem assim, né? Mas ainda assim é melhor ter democracia, não sei se a gente tem candidatos tão bons aí para a gente escolher, mas é melhor, né, do que alguém definir por você, né? Então, queira ou não queira, a gente que está fazendo as coisas. Temos que crescer, temos que amadurecer. Oi? O problema é a oferta. Né? A oferta não está tão adequada, né? Mas fazer o quê, né? Então, essa aqui foi a eleição que teve, foi a primeira eleição que teve logo depois, né? A Erundina ganhou a Prefeitura de São Paulo e eu fui trabalhar com ela, fui ser o diretor da Prodan, que é a empresa de tecnologia da Prefeitura. Então foi um período muito legal porque você brigou muito tempo por alguma coisa e começou a realizar. Então a gente brigou muito tempo para voltar a ter uma democracia. Então todo mundo queria participar, queria estar envolvido nessa construção dessa fase nova, né? E sempre eu lembrando do meu pai dizendo que eu tinha que honrar o nome. Então, né, eu estava fazendo coisas que eu acreditava que eu estivesse fazendo isso, que eu estivesse honrando. Foi um período muito legal, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim sensacionais, não sei se vocês identificam alguém aqui. Tem o Freire. Exatamente, Paulo Freire, ele era o secretário da Educação. O Cortella era o segundo aqui do Paulo Freire. Então assim, eu tive a oportunidade de conviver com esses caras aqui, assim, é um negócio Agora fiquei com inveja. sensacional. Oi? Agora deu inveja. Esse aqui é um dos livros do Cortella que fala exatamente desse tema que a gente está discutindo, né? Sim. É um livrinho muito legal que eu recomendo. Qual é a tua obra? O que você está fazendo? O que você está querendo deixar, né? Qual o significado das coisas que... Então é isso, né? Só um pouquinho ainda... Então, independente, né, do que foi, o que era, quais eram as ideias, estou mais querendo passar o espírito que está por trás, né? Bom, olhando de lá para cá, olha, isso aqui é a situação de hoje, né? Então lembra que lá eu mostrei que tinha 75% de países não democráticos. Hoje é o inverso. Então acho que de alguma maneira essas lutas De alguma maneira. fizeram sentido. Né? Tem muito por fazer ainda, mas acho que o mundo está mudando, né? Recentemente o pessoal abriu pelo menos uma parte dos arquivos dessa época da ditadura. E eu fui lá dar uma olhada, né? Que legal. O que será que tem lá, né? Sempre achando que tinha alguma coisa, mas no fundo pensando que não tinha nada. E aí eu achei minha ficha lá. Olha. Ou seja, um cara fichado. Bom, a coisa que mais me revoltou, né, foi sem qualificação. Assim, cara, Você é um nada, fazendo tanta coisa, estudando tanta coisa, os caras me classificaram como sem qualificação. O nome do marginado. O nome do marginado. Então, isso aqui é a minha fichinha. Não é assim que você é o nome da sua família. Ainda tá bem Tive distante. coragem de mostrar pro meu pai, né? Que interessante. Mas, ó, tinha muita coisa, relatórios, né? Vários. Ó, tá vendo? Isso aqui é o documento da época, né? Que era confidencial.
circulava entre, né, as áreas de segurança, né? Meu tio Ó, sumiu anexo, na ditadura. xerox do relatório do DOPS. O DOPS era a polícia política, né? E sumiu, nunca achou. Era de luta. Bom, para minha surpresa, tinha inclusive descrição de reuniões. Então imagina que tivesse alguém aqui Eu hoje sei, fazendo tinha um a ata X9 da lá. reunião, né? Ah, ele falou isso aqui, ela falou... Então tinha descrição das reuniões. Fulano e tal falou isso, outro respondeu aquilo. Ou seja... Oi? Tinha um infiltrado. Exatamente, que era coisa que a gente sempre imaginava, mas... X9, né? É, falar, besteira, né? É isso. Aí eu tava de Honda 125 Não, tinha, cilindrada. exatamente, essa era a minha moto. 1, 2, 3. Eu ganhei o papelzinho do meu pai, para me manter, eu dava aula particular, dava aula em colégio, cursinho, e todas as minhas economias eu guardava e consegui comprar meu primeiro veículo, que foi essa moto aqui, que aí com isso podia dar mais aulas, né? E os caras tinham lá identificado a moto, a cor, a placa, meu endereço, etc. E Mas mesmo nem assim- Facebook e WhatsApp. exato, sem ferramentas digitais, né? Pois é. Então isso é um pouco aí da minha... Eu queria fazer uma outra rápida dinâmica agora com vocês. Queria que vocês comentassem um pouquinho alguma causa que vocês já tenham defendido, ou defendem, ou gostariam de defender. Pode ser? Legal, né? Dois comentários aqui. Fruta e colocar fruta aqui para servir para as pessoas. Foi iniciativa minha mesmo. E a minha missão aqui é cuidar da saúde dessas pessoas. É um 286. Exatamente. Mas foi a primeira escola de informática para criança. Era num sítio, no final de semana, mas sempre essas coisas inovadoras, imaginando que esse negócio um dia ia crescer e massificar. Na época era um negócio meio de maluco, né? Mas não tem problema aqui, né? Então, claro que tem, né? Como todo... Então, talvez valha a pena a gente falar um pouco, até porque isso faz parte desse alinhamento. Quer dizer, que dificuldades a gente tem, e as pessoas que estão aqui ou vão estar aqui precisam ver se topam passar por essas dificuldades. Olá pessoal, estou aqui com Rui Shiozawa, Aí, galera. Great Place to Work. Adorei o evento aberto para a gente conhecer e deixei aqui uma lembrancinha, né, Rui? Estou muito contente aqui de ganhar o Dragão. Dragão. E eu quero ser origami. parceiro, o Great Place tem área de partners, né? É isso aí, vamos lá, vamos em frente. Então tá bom. Tem muita coisa pra gente fazer para ajudar a construir uma sociedade melhor. Legal, quero vir aqui fazer origami e ajudar a fazer apresentações. Boa, boa. Legal, Valeu. cara. Valeu, Até obrigado. mais.